A cidade se acendia com luzes de neon e reflexos nas fachadas de vidro. Mas dentro do elegante apartamento de Eduarda e Rodrigo, tudo parecia impecavelmente silencioso, quase frio. Ela, elegante em seu tailleur azul marinho, observava a tela do computador, números, relatórios e transações da empresa que dirigia. O relógio marcava 20 horas e Rodrigo ainda não chegara. O que deveria ser apenas mais um dia de trabalho se transformava em ansiedade silenciosa. Quando finalmente a porta se abriu, ele entrou, com seu sorriso habitual, charmoso e calculado. Rodrigo sempre soubera como irradiar segurança e controle. Mas Eduarda, após anos de experiência, já podia perceber o mínimo sinal de desconforto ou desvio em seu olhar. E naquela noite havia algo diferente. Algo que a deixou inquieta. "Cheguei, amor." "Como foi o dia?" Rodrigo disse, dispensando o casaco e se aproximando com um beijo superficial. "Pode me explicar essa transação que apareceu no relatório de hoje?" Eduarda não teve tempo de suavizar a voz. Ela não era mulher de rodeios. Rodrigo parou, o sorriso se desmanchando lentamente. "Eduarda, isso não é o que parece. Então me explique. Porque do jeito que vejo, parece muito com uma tentativa de ocultar algo." Ela manteve os olhos fixos nele, observando cada reação, cada hesitação. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo suspirou e desviou o olhar, algo que ele raramente fazia. Eduarda percebeu que algo realmente estava fora do lugar. E naquele instante, uma pontada de frustração e dúvida começou a tomar conta de seu coração, misturando-se a uma sensação estranha que não era apenas profissional, uma inquietação pessoal. Nesse mesmo momento, o som da campainha interrompeu a tensão. Eduarda foi atender, e o sorriso que surgiu em seu rosto não podia ser fingido. Lívia estava ali, de volta à cidade, após semanas viajando pelo exterior. Com seu cabelo solto e vestido leve que realçava seu charme natural, ela trouxe consigo uma energia que fazia o ar ao redor parecer mais vibrante. "Eduarda, senti sua falta?" Lívia disse, abraçando-a com intensidade. O toque suave no braço de Eduarda enviou uma corrente elétrica pelo corpo dela, algo que a surpreendeu. "Lívia, é bom te ver. Entre e vamos jantar." "Rodrigo já chegou?" Eduarda se esforçou para que a voz soasse normal. Mas a sensação que Lívia provocava dentro dela era impossível de ignorar. Rodrigo observava a interação entre as duas com um misto de curiosidade e ciúme velado. Não era ciúme do tipo possessivo, era mais um alerta interno. Ele sabia que a amizade das duas tinha sido sempre próxima, mas algo na presença de Lívia despertava uma tensão que ele não conseguia identificar completamente. O jantar começou de forma civilizada. Risadas, lembranças de histórias antigas, conversas sobre viagens e projetos. Mas cada palavra de Lívia parecia carregada de um magnetismo sutil, um jogo silencioso de olhares e gestos que Eduarda sentia percorrer sua espinha. E Rodrigo, atento, começou a perceber que sua esposa e sua amiga compartilhavam algo mais que amizade. Uma conexão profunda e invisível que ele ainda não podia compreender completamente. Quando a noite avançou, Eduarda foi verificar alguns e-mails e relatórios no escritório. Rodrigo, com um sorriso controlado, comentou sobre a viagem de Lívia, enquanto Lívia, de forma quase inconsciente, se aproximou um pouco mais de Eduarda, inclinando-se levemente. O ar entre as duas mulheres parecia carregado de eletricidade, e um sentimento incontrolável começou a emergir. Curiosidade, desejo e algo indefinível que desafia qualquer explicação racional. Foi nesse momento que o telefone de Eduarda vibrou, exibindo uma mensagem inesperada. O remetente, Samuel. Uma linha curta, enigmática, nem tudo é o que parece. Cuidado com o que confia, o coração de Eduarda disparou. Quem era Samuel para se atrever a enviar tal aviso? Ela sabia que ele era sócio de Rodrigo na empresa, mas algo na mensagem parecia pessoal demais, quase íntimo.
como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. A inquietação cresceu, misturando-se à tensão da presença de Lívia e ao desconforto sutil de Rodrigo. Eduarda se afastou da tela, respirando fundo. A noite, que começara como um jantar trivial, agora se tornava um terreno minado de emoções. Desejo, desconfiança e curiosidade se misturavam, tecendo uma rede de segredos e sedução que só estava começando. E no silêncio do apartamento, enquanto as luzes da cidade piscavam lá fora, Eduarda percebeu que sua vida, até então previsível e segura, estava prestes a mudar. O jogo havia começado. A cidade se acendia com luzes de neon e reflexos nas fachadas de vidro, mas dentro do elegante apartamento de Eduarda e Rodrigo, tudo parecia impecavelmente silencioso, quase frio. Ela, elegante em seu tailleur azul marinho, observava a tela do computador, números, relatórios e transações da empresa que dirigia. O relógio marcava 20 horas e Rodrigo ainda não chegara. O que deveria ser apenas mais um dia de trabalho se transformava em ansiedade silenciosa. Quando finalmente a porta se abriu, ele entrou com seu sorriso habitual, charmoso e calculado. Rodrigo sempre soubera como irradiar segurança e controle. Mas Eduarda, após anos de experiência, já podia perceber o mínimo sinal de desconforto ou desvio em seu olhar. E naquela noite havia algo diferente. Algo que a deixou inquieta. "Cheguei, amor. Como foi o dia?" Rodrigo disse, dispensando o casaco e se aproximando com um beijo superficial. "Pode me explicar essa transação que apareceu no relatório de hoje?" Eduarda não teve tempo de suavizar a voz. Ela não era mulher de rodeios. Rodrigo parou, o sorriso se desmanchando lentamente. "Eduarda, isso não é o que parece. Então me explique, porque do jeito que vejo, parece muito com uma tentativa de ocultar algo." Ela manteve os olhos fixos nele, observando cada reação, cada hesitação. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo suspirou e desviou o olhar, algo que ele raramente fazia. Eduarda percebeu que algo realmente estava fora do lugar. E naquele instante, uma pontada de frustração e dúvida começou a tomar conta de seu coração, misturando-se a uma sensação estranha que não era apenas profissional, uma inquietação pessoal. Nesse mesmo momento, o som da campainha interrompeu a tensão. Eduarda foi atender, e o sorriso que surgiu em seu rosto não podia ser fingido. Lívia estava ali, de volta à cidade, após semanas viajando pelo exterior. Com seu cabelo solto e vestido leve, que realçava seu charme natural, ela trouxe consigo uma energia que fazia o ar ao redor parecer mais vibrante. "Eduarda, senti sua falta", Lívia disse, abraçando-a com intensidade. O toque suave no braço de Eduarda enviou uma corrente elétrica pelo corpo dela, algo que a surpreendeu. "Lívia, é bom te ver. Entre, vamos jantar." "Rodrigo já chegou?" Eduarda se esforçou para que a voz soasse normal, mas a sensação que Lívia provocava dentro dela era impossível de ignorar. Rodrigo observava a interação entre as duas com um misto de curiosidade e ciúme velado. Não era ciúme do tipo possessivo, era mais um alerta interno. Ele sabia que a amizade das duas tinha sido sempre próxima, mas algo na presença de Lívia despertava uma tensão que ele não conseguia identificar completamente. O jantar começou de forma civilizada. Risadas, lembranças de histórias antigas, conversas sobre viagens e projetos. Mas cada palavra de Lívia parecia carregada de um magnetismo sutil, um jogo silencioso de olhares e gestos que Eduarda sentia percorrer sua espinha. E Rodrigo, atento, começou a perceber que sua esposa e sua amiga compartilhavam algo mais que amizade, uma conexão profunda e invisível que ele ainda não podia compreender completamente. Quando a noite avançou, Eduarda foi verificar alguns e-mails e relatórios no escritório. Rodrigo, com um sorriso controlado, comentou sobre a viagem de Lívia, enquanto Lívia, de forma quase inconsciente, se aproximou um pouco mais de Eduarda, inclinando-se levemente.
O ar entre as duas mulheres parecia carregado de eletricidade, e um sentimento incontrolável começou a emergir. Curiosidade, desejo e algo indefinível que desafia qualquer explicação racional. Foi nesse momento que o telefone de Eduarda vibrou, exibindo uma mensagem inesperada. O remetente, Samuel, uma linha curta, enigmática. Nem tudo é o que parece. Cuidado com o que confia. O coração de Eduarda disparou. Quem era Samuel para se atrever a enviar tal aviso? Ela sabia que ele era sócio de Rodrigo na empresa, mas algo na mensagem parecia pessoal demais, quase íntimo, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. A inquietação cresceu, misturando-se à tensão da presença de Lívia e ao desconforto sutil de Rodrigo. Eduarda se afastou da tela, respirando fundo. A noite, que começara como um jantar trivial, agora se tornava um terreno minado de emoções. Desejo, desconfiança e curiosidade se misturavam, tecendo uma rede de segredos e sedução que só estava começando. E no silêncio do apartamento, enquanto as luzes da cidade piscavam lá fora, Eduarda percebeu que sua vida, até então previsível e segura, estava prestes a mudar. O jogo havia começado. O escritório da empresa, geralmente silencioso e organizado, parecia pulsar com uma tensão invisível naquela tarde. Cada clique do teclado, cada conversa rápida nos corredores, carregava agora uma eletricidade sutil, quase imperceptível, mas que todos os envolvidos sentiam. Eduarda estava no comando de uma reunião com a equipe de desenvolvimento, mas sua mente vagava entre lembranças da noite anterior e a mensagem enigmática de Samuel. Ele tinha uma forma de aparecer sem ser notado, mas deixando rastros suficientes para mexer com sua mente e coração. Enquanto os gráficos deslizavam na tela, Eduarda sentiu o olhar de Rodrigo sobre ela. Ele estava encostado na porta, observando-a com uma intensidade que misturava ciúme e curiosidade. Ela desviou o olhar por um instante, tentando ignorar a sensação de estar sendo analisada. Mas a verdade era que cada gesto dele a fazia questionar seus próprios sentimentos. "Eduarda, você está bem?" perguntou Rodrigo, aproximando-se com aquele tom sempre cauteloso que escondia tensão. "Sim, só um pouco cansada", respondeu ela, mantendo a voz firme, mas sentindo o coração acelerar com a proximidade dele. Ao mesmo tempo, Lívia caminhava pelo corredor, animada com uma reunião de parceiros externos. Sua presença parecia iluminar o ambiente, mesmo que sua intenção fosse apenas profissional. Mas a forma como ela cruzou olhares com Eduarda durante alguns segundos, a maneira como sorriu de forma insinuante para Samuel, não passou despercebida. Cada gesto dela carregava uma tensão sutil, quase imperceptível, mas suficiente para despertar um frio de excitação e ansiedade em Eduarda. Samuel, sempre atento, observava o jogo de todos com olhos calculistas. Ele sabia que a atração entre Eduarda e ele era palpável, mas também compreendia a conexão intensa entre as duas amigas e a sombra de ciúme que Rodrigo carregava. Seu objetivo era claro: manipular desejos, explorar fraquezas e, ao mesmo tempo, instigar a atração latente em cada um. Ele tinha um talento quase artístico para criar situações onde a sedução e o poder se confundiam. Naquela tarde, ele convidou Eduarda para uma reunião privada em sua sala, sob o pretexto de discutir um projeto importante. Ela hesitou por um momento, mas o magnetismo que Samuel exercia era impossível de ignorar. Ao entrar, a porta se fechou silenciosamente e a atmosfera mudou imediatamente. O ambiente, com luz suave e móveis de madeira escura, parecia envolver os dois em uma bolha isolada do mundo. "Eduarda, precisamos conversar sobre algo delicado", disse Samuel, aproximando-se enquanto revisava alguns papéis na mesa. "Delicado como?" perguntou ela, tentando manter o controle da voz, mas sentindo o calor subir pelo corpo com a proximidade dele. "Sobre confiança e segredos", respondeu Samuel, olhando-a diretamente nos olhos.
Algumas coisas não são o que parecem, e você precisa estar preparada para enxergar além do que é óbvio. O coração de Eduarda disparou. Ele tinha uma maneira de falar que misturava autoridade e sedução, e ela sentiu-se simultaneamente atraída e vulnerável. Um toque casual na mão, apenas para indicar um documento, enviou uma corrente elétrica por seu braço. Ela recuou levemente, consciente do efeito que ele causava nela, mas incapaz de desviar o olhar. Enquanto isso, na sala ao lado, Rodrigo conversava com Lívia, que estava ajudando a preparar uma apresentação. A química entre os dois era evidente, mesmo que eles ainda não a admitissem. Rodrigo se sentiu estranhamente atraído por ela, de uma forma que jamais imaginara. Lívia, por sua vez, estava consciente de cada reação dele, de cada pequeno gesto, e sentiu uma excitação silenciosa e perigosa. Mais tarde, Eduarda precisou retornar à sala principal, mas algo havia mudado. O toque de Samuel, o olhar intenso, a tensão carregada de significado, deixou-a inquieta, como se uma porta proibida tivesse sido aberta dentro dela. E ela sabia que não poderia voltar a ignorar aquilo. O dia continuou em ritmo acelerado, mas cada encontro, cada comentário e cada olhar parecia carregado de camadas invisíveis de desejo e jogo de poder. Samuel, astuto, começou a provocar situações sutis para testar limites. Um elogio inesperado a Eduarda, um comentário sugestivo sobre a energia que Lívia trazia para a empresa, um toque quase imperceptível no braço de Rodrigo durante uma apresentação. Cada gesto tinha um propósito: intensificar a tensão, instigar desejos e explorar fraquezas. No fim da tarde, Eduarda decidiu voltar para casa, mas não sem antes receber outra mensagem de Samuel. O jogo está ficando mais interessante. Observe, deseje. Não se contenha, mas não confunda prazer com ilusão. Ela parou, segurando o telefone com força. A mistura de medo e excitação era intensa, quase palpável. Cada palavra dele parecia reverberar em seu corpo. E ela sentiu que sua vida estava prestes a se transformar de maneiras que jamais imaginara. Quando chegou em casa, encontrou Rodrigo sentado no sofá, lendo um relatório. Mas seus olhos imediatamente se fixaram nela. Um sorriso contido, mas carregado de significado, surgiu em seu rosto. "Difícil dia, não é?" disse ele, sem precisar perguntar. "Mais ou menos", respondeu ela, sentindo-se dividida. Mas tudo bem. Sobrevivemos." A tensão silenciosa entre eles era elétrica, e mesmo na ausência de palavras, cada gesto carregava intenções ocultas. Eduarda sabia que o equilíbrio delicado entre desejo, lealdade e perigo estava prestes a se romper. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava lá fora, os quatro estavam cada vez mais próximos de entrar em um jogo perigoso, onde cada decisão podia levar à traição, à paixão ou ao desastre. Samuel já havia plantado a semente da sedução e do conflito, e ninguém, nem mesmo Eduarda, poderia prever até onde aquilo iria. E assim, o jogo do poder começou, silencioso, irresistível e perigoso, unindo desejo, ambição e traição em uma teia que nenhum deles poderia controlar. A manhã se anunciava com uma luz suave, atravessando as cortinas do apartamento de Eduarda. O ar carregava uma quietude quase tensa, como se o mundo estivesse aguardando algo prestes a acontecer. Eduarda ainda sentia o toque de Samuel em sua pele, a intensidade de seus olhos penetrando na sua mente, e o efeito disso a deixava inquieta, quase incapaz de se concentrar nas tarefas diárias. Rodrigo, como sempre, mantinha sua rotina impecável, mas havia algo diferente em seu comportamento. Olhares mais longos, perguntas sutis e uma atenção que beirava o ciúme, embora ele tentasse disfarçar. Havia, no entanto, algo mais profundo, algo que nem ele mesmo entendia. O fascínio e a tensão que sentia em relação a Lívia. Uma pontada de desejo, inesperada e proibida, começava a se infiltrar em sua mente, misturando-se à preocupação e ao instinto protetor em relação a Eduarda.
Enquanto isso, Lívia, plena de energia e charme, movia-se com naturalidade pelo apartamento, envolvida em pequenas tarefas, mas consciente de cada gesto, de cada olhar. Havia um flerte silencioso que não podia ser ignorado. O toque acidental no braço de Eduarda, a aproximação sutil durante a preparação do café, o riso que parecia ecoar dentro do coração da amiga de uma forma inquietante. Eduarda percebia, sentia, mas hesitava em admitir o efeito que isso provocava em si mesma. Mais tarde, na empresa, Samuel continuava seu jogo de manipulação. Convocou Eduarda para revisar relatórios importantes, mas o tom da reunião se transformou rapidamente em algo mais intenso, mais pessoal. Ele se aproximava, inclinava-se sobre a mesa, e a proximidade física era impossível de ignorar. Cada toque, cada comentário, carregava uma tensão sexual quase irresistível. Eduarda sentia sua respiração falhar, e uma parte de si mesma desejava ceder, mesmo sabendo do risco. Você sabe, Eduarda, disse Samuel com a voz baixa, provocativa. Nem tudo precisa ser tão rígido e controlado. Às vezes, o desejo é o melhor indicador de verdade. Ela desviou o olhar, consciente da faísca que suas palavras provocavam. O coração disparava, e mesmo tentando manter a compostura, Eduarda sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Samuel, por sua vez, parecia perceber cada reação, cada hesitação, e isso o fazia sorrir de maneira quase predatória. Enquanto isso, Rodrigo encontrou-se sozinho com Lívia na sala de reuniões da empresa. A conversa começou de forma casual, mas rapidamente evoluiu para algo mais íntimo. Um toque involuntário na mão de Lívia, um olhar que durou tempo demais, e ambos sentiram o peso de um desejo inesperado. Rodrigo, tentado e confuso, lutava contra o sentimento de culpa. Lívia, por sua vez, sentia uma mistura de excitação e medo, consciente da amizade profunda com Eduarda e do casamento de Rodrigo. Rodrigo, começou ela, mas a voz falhou, traindo sua própria atenção. Lívia! Ele parou, engolindo em seco, sentindo a intensidade do momento. O desejo era real, impossível de negar, e ao mesmo tempo aterrorizante. Naquela tarde, Eduarda recebeu um e-mail de Samuel com uma frase curta, mas carregada de significado. Às vezes, para descobrir o que realmente queremos, precisamos ultrapassar limites. Você está pronta? O simples texto provocou um arrepio em seu corpo. Cada palavra parecia tocar um lugar profundo dentro dela, despertando emoções que ela tentava suprimir há anos. O poder da sedução de Samuel não estava apenas no físico, mas na mente, na capacidade de provocar dúvida, desejo e curiosidade ao mesmo tempo. Ao final do expediente, os quatro se encontraram no lobby do prédio. A tensão era palpável. Samuel com um sorriso enigmático, Eduarda com o coração acelerado, Rodrigo tentando esconder o ciúme crescente e Lívia dividida entre a atração que sentia por Rodrigo e a amizade com Eduarda. O ar parecia carregado de eletricidade. Que tal um jantar de trabalho? Sugeriu Samuel casualmente, mas o olhar que lançou a Eduarda dizia muito mais do que simples negócios. Eduarda hesitou, mas algo dentro dela ansiava pelo risco. Rodrigo percebeu o significado implícito no convite e sentiu uma mistura de raiva, ciúme e fascínio. Lívia, por sua vez, sabia que precisava estar presente, mesmo que cada passo a aproximasse de situações perigosas e sedutoras. O restaurante era discreto, elegante, com luzes baixas que criavam sombras e ressaltavam cada gesto, cada olhar. A conversa começou formal, mas logo Samuel, mestre na arte de manipular emoções, começou a provocar pequenos desafios sutis, elogios direcionados, comentários sobre atração, sugestões implícitas que deixavam cada um dos quatro personagens consciente de sua própria vulnerabilidade e desejo. Eduarda, você sempre foi tão disciplinada, disse Samuel com um sorriso malicioso. Mas é fascinante observar quando alguém cede ao inesperado.
O calor subiu ao rosto de Eduarda, enquanto seu corpo reagia de forma involuntária. Rodrigo, ao notar o efeito que Samuel provocava em sua esposa, sentiu uma pontada de ciúme e uma necessidade crescente de afirmação. Lívia, percebendo cada detalhe, sentiu seu próprio corpo reagir, consciente da proximidade de Samuel e do impacto emocional que ele exercia sobre todos. O jantar avançou entre conversas sobre negócios, risadas discretas e momentos silenciosos carregados de tensão. Pequenos toques acidentais, olhares demorados e respirações ofegantes criavam um campo invisível de sedução que ameaçava romper barreiras. A amizade, a confiança e o casamento estavam sendo testados silenciosamente. Mas de forma intensa, ao final da noite, quando retornaram aos apartamentos, cada um sentia o peso da tensão, a expectativa do próximo encontro e a certeza de que algo dentro deles havia mudado. Eduarda sabia que não podia ignorar o efeito de Samuel, mas também não queria admitir a atração que sentia por Lívia. Rodrigo sabia que seu desejo por Lívia era perigoso, mas não conseguia negá-lo. Lívia, consciente de cada olhar e toque, sentia-se dividida entre amizade, lealdade e desejo. Enquanto a cidade dormia, os quatro estavam prestes a entrar em um terreno onde o desejo, a traição e a manipulação se tornariam inevitáveis. E mesmo sem perceber, cada um deles havia dado o primeiro passo em direção a um jogo de poder e paixão que mudaria suas vidas para sempre. No silêncio do apartamento de Eduarda, uma última mensagem de Samuel piscou em seu celular. Os limites existem apenas para serem explorados. Amanhã será diferente. Prepare-se para sentir. E naquele instante, Eduarda soube que a vida que conhecia estava prestes a se transformar. O jogo havia avançado para um novo nível, silencioso, sensual e irresistível. E ninguém, nem mesmo ela, poderia controlar as consequências que viriam. A madrugada se insinuava pelas frestas das cortinas do apartamento de Eduarda. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante da cidade. Mas dentro de Eduarda, tudo estava em turbilhão. Os toques sutis de Samuel, os olhares intensos de Lívia, o ciúme e a presença constante de Rodrigo. Cada memória da última reunião, cada gesto carregado de tensão, parecia queimá-la por dentro. Ela se levantou, andando pelo quarto, tentando entender o que sentia. Desejo? Culpa? Curiosidade? Tudo ao mesmo tempo. O toque de Lívia em seu braço durante o jantar ainda ardia na pele como um lembrete silencioso de que sentimentos proibidos não se controlam facilmente. E Samuel, com seu magnetismo perturbador, tornava impossível ignorar o que se passava entre eles. Enquanto isso, Rodrigo permanecia no escritório, revendo relatórios, mas com a mente ocupada em pensar nos momentos sutis que compartilhara com Lívia. A sensação de excitação misturada à culpa era esmagadora. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia destruir o que tinha com Eduarda, mas algo dentro dele ansiava pelo proibido. Lívia, com sua espontaneidade e charme, parecia ser a chave desse desejo reprimido. No dia seguinte, a tensão tornou-se quase insuportável. Eduarda e Samuel tiveram um encontro profissional na sala de reuniões, mas o clima carregado de tensão sexual não podia ser disfarçado. Cada toque, cada gesto era carregado de intenções que nenhum dos dois se atrevia a nomear em voz alta. Eduarda, disse Samuel baixando a voz, você sabe que isso que sentimos não é apenas físico, certo? É complexo. Ela engoliu em seco, ciente do efeito que ele provocava. Eu sei, mas não posso simplesmente ignorar o que está acontecendo entre nós. Um silêncio pesado se instalou. E o toque de suas mãos, acidentalmente encostando-se, provocou uma onda de calor que fez Eduarda desviar o olhar. Ela sabia que estavam brincando com fogo, mas a proximidade era irresistível. Cada palavra, cada gesto, era um jogo perigoso de atração e sedução.
Enquanto isso, Rodrigo encontrou-se sozinho com Lívia no escritório da empresa. Um toque casual na mão, durante a entrega de documentos, evoluiu para uma tensão mais intensa. Os olhares se cruzaram silenciosos, carregados de desejo e culpa. A respiração ficou mais rápida e ambos sentiram o perigo da situação. "Rodrigo!" sussurrou Lívia, o coração acelerado. "Isso não deveria estar acontecendo." "Eu sei. Mas é impossível ignorar o que sinto", respondeu ele. Lutando contra o turbilhão de emoções que o consumia, a tarde avançou, e cada um dos quatro parecia preso em uma teia invisível de desejo, culpa e curiosidade. Eduarda recebeu mensagens de Samuel, cada uma mais provocativa que a anterior, instigando-a a ceder ao que sentia sem medo, a explorar o que ainda não tinha ousado. Lívia, consciente do impacto que provocava em Rodrigo, sentiu uma mistura de prazer e angústia. Ela sabia que estava cruzando limites, mas não conseguia parar. Cada gesto, cada sorriso, cada aproximação era um passo na direção do proibido. Quando o expediente terminou, Samuel sugeriu um encontro para discutir negócios em um restaurante discreto. Eduarda hesitou, mas algo dentro dela pedia que fosse. Rodrigo e Lívia, percebendo a oportunidade de estarem a sós, encontraram-se num café próximo, sem intenção de serem observados. Cada um sentia a culpa e a excitação pulsando juntos, como se fosse impossível separar desejo e moral. O restaurante estava silencioso, iluminado apenas por luzes suaves que criavam sombras e acentuavam cada gesto e olhar. Samuel, com seu sorriso enigmático, conduziu Eduarda para uma mesa isolada, onde a proximidade física tornou-se inevitável. O toque de suas mãos, o leve encostar de ombros e cada palavra carregada de duplo sentido aumentava o efeito que causava nela. "Eduarda, você sente isso, não é?" perguntou Samuel, olhando-a intensamente. "Sim", respondeu ela, incapaz de esconder a verdade. "Mas eu não sei se devo. Não há regras aqui", disse Samuel, aproximando-se ainda mais. "E apenas o que você deseja sentir." Enquanto isso, Rodrigo e Lívia experimentavam um jogo paralelo. Um toque sutil, uma aproximação quase imperceptível, e a tensão explodia em cada olhar. Lívia sentiu o corpo reagir, o coração disparar, enquanto Rodrigo lutava contra a culpa e a atração que crescia a cada segundo. Quando a noite chegou ao fim, Eduarda voltou para casa, com a mente e o corpo em turbilhão. Cada gesto de Samuel ainda ecoava em sua pele. Cada olhar carregado de desejo ainda queimava em sua memória. Ela sabia que havia cruzado uma linha e que algo dentro dela havia mudado para sempre. Rodrigo, sozinho em seu apartamento, refletia sobre o que havia sentido com Lívia. Um desejo intenso, proibido, que desafiava todos os seus valores. Ele sabia que precisava conter-se, mas não conseguia. O coração gritava, e a tensão física lembrava-o constantemente da possibilidade de ceder ao proibido. No silêncio da madrugada, Eduarda recebeu outra mensagem de Samuel, carregada de provocação e promessa. Entre desejo e culpa é onde a verdade se revela. Amanhã tudo mudará. E naquele instante, os quatro estavam presos em uma teia de paixão, traição e desejo proibido, cada um lutando contra sentimentos que não podiam controlar. O quadrângulo de sedução e poder se fortalecia, e ninguém poderia prever as consequências dos próximos encontros. A linha entre lealdade, amizade e desejo tornara-se indistinta. Cada gesto, cada olhar, cada toque se transformava em um risco calculado, um passo em direção a um jogo perigoso, onde a traição e a sensualidade se entrelaçavam de maneira irresistível. Enquanto a cidade dormia lá fora, a madrugada testemunhava o início de um romance onde limites seriam quebrados, segredos seriam revelados e a intensidade de cada paixão se tornaria impossível de ignorar. Entre desejo e culpa, Eduarda, Lívia, Rodrigo e Samuel estavam prestes a descobrir até onde seriam capazes de ir para saciar seus desejos.
mesmo sabendo que cada escolha teria consequências devastadoras. O jogo havia avançado, silencioso, intenso e perigoso. E ninguém, nem mesmo os próprios protagonistas, sabia como ele terminaria. A manhã começou cinza, com nuvens densas cobrindo a cidade, refletindo o clima pesado que pairava sobre Eduarda. O que havia começado como curiosidade e tensão agora se transformava em um turbilhão de emoções que ela não sabia como controlar. Cada toque de Samuel ainda ecoava em sua pele. Cada olhar de Lívia parecia carregar mensagens silenciosas, e a presença constante de Rodrigo a deixava em conflito entre desejo e lealdade. Enquanto se preparava para sair, Eduarda recebeu uma mensagem inesperada de Samuel. Hoje, tudo será diferente. Prepare-se para ver o que ninguém ousa mostrar. O coração dela disparou. Havia algo de urgente, algo que indicava que segredos seriam revelados e que sua vida pessoal e profissional estava prestes a mudar. Ela se vestiu cuidadosamente, escolhendo um look elegante que escondia o corpo, mas que ainda revelava sutil sensualidade, uma arma silenciosa que ela já aprendia a dominar. No caminho para a empresa, Eduarda refletia sobre os últimos dias. Samuel havia conseguido quebrar suas defesas de forma quase imperceptível. Cada toque, cada provocação, cada palavra carregada de duplo sentido a deixava mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais desperta para os desejos que tentava suprimir. Lívia, com sua energia e charme, havia ativado sentimentos que Eduarda nem sabia que existiam dentro dela. E Rodrigo, seu marido, agora era um enigma. Ciúme, desejo e tensão se misturavam em cada gesto dele. Na empresa, o primeiro sinal de que algo estava prestes a mudar surgiu quando Lívia recebeu uma ligação de Samuel, pedindo que ela se encontrasse com ele no terraço. O convite parecia profissional, mas a maneira como ele falou soava carregada de segundas intenções. Lívia hesitou, consciente de que cada passo que dava a aproximava de limites perigosos. Mas a curiosidade e o magnetismo de Samuel eram irresistíveis. Enquanto Lívia se dirigia ao terraço, Eduarda foi chamada ao escritório de Samuel, sob o pretexto de uma reunião urgente sobre o projeto que dirigiam. Quando entrou, encontrou Samuel com um sorriso enigmático, seus olhos refletindo uma mistura de desafio e provocação. Eduarda, começou ele com a voz baixa e controlada. Você sente, não sente? A tensão, o desejo, a verdade que tentamos esconder? Ela engoliu em seco, incapaz de responder imediatamente. Cada palavra dele parecia tocar um ponto profundo dentro de si, despertando sensações que ela nunca tinha permitido explorar plenamente. Samuel, começou, mas a voz falhou, traindo seu próprio conflito. Não precisa falar, disse ele, aproximando-se lentamente. Apenas sinta. O toque de sua mão, sutil, mas intenso, percorreu o braço dela, provocando arrepios que a fizeram recuar, mas não o suficiente para quebrar o contato. Eduarda sentiu seu corpo reagir de forma incontrolável, uma mistura de desejo e medo. Samuel sabia exatamente como manipulá-la, como brincar com limites sem ultrapassá-los completamente. Pelo menos, por enquanto. Enquanto isso, no terraço, Lívia enfrentava uma tensão similar. Samuel a observava com um olhar profundo, seus dedos tocando levemente a borda do celular que segurava. Lívia, disse ele, aproximando-se com cuidado, você sente o que está acontecendo aqui? Essa energia entre nós. É impossível ignorar. Ela respirou fundo, ciente de cada reação que seu corpo apresentava. Eu sei, murmurou a voz quase um sussurro, mas é perigoso. Perigoso é a palavra que torna tudo mais excitante, respondeu Samuel, aproximando-se ainda mais, criando uma proximidade quase irresistível. Dentro desse turbilhão, Rodrigo percebeu sinais que não podia ignorar. Ele observava Eduarda e Lívia, tentando decifrar cada gesto, cada olhar, cada toque sutil. O ciúme cresceu, mas ao mesmo tempo algo mais profundo o perturbava.
a atração que sentia por Lívia e a sensação de impotência diante da tensão entre Eduarda e Samuel. A tarde avançou e os encontros paralelos se intensificaram. Samuel, mestre na arte de manipulação, criava situações onde os quatro eram forçados a confrontar sentimentos que tentavam esconder. Pequenos gestos, olhares prolongados, toques discretos, tudo cuidadosamente calculado para despertar desejo, insegurança e curiosidade. Em um momento de descuido, Eduarda e Lívia se encontraram sozinhas na sala de reuniões. A tensão sexual entre elas, antes apenas implícita, tornou-se impossível de ignorar. Lívia aproximou-se e o toque de suas mãos, casual, provocou um arrepio incontrolável em Eduarda. O desejo finalmente começou a se manifestar de forma clara e inevitável. Eduarda, sussurrou Lívia. Você sente isso também, não sente? Eduarda engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Sim, mas é errado, respondeu consciente do perigo que cada gesto representava. O jogo de sedução e poder havia atingido seu ápice. Segredos começaram a emergir. Sentimentos ocultos, desejos proibidos e intenções que nenhum deles havia revelado antes. A lealdade, a amizade e a moral se misturavam com desejo e curiosidade, criando um campo minado de emoções. Quando a noite chegou, Eduarda retornou para casa, o corpo e a mente exaustos, mas incapazes de ignorar o efeito que Samuel e Lívia tinham sobre ela. Rodrigo, sozinho, refletia sobre seus próprios sentimentos. Consciente de que sua vida estava mudando de formas que jamais imaginara. E, no silêncio da madrugada, a primeira traição explícita começou a se delinear. Encontros secretos, toques proibidos, olhares carregados de desejo. Cada um dos quatro estava prestes a descobrir que os segredos, quando revelados, podem destruir vidas ou transformá-las de maneira irreversível. A mensagem final do dia, enviada por Samuel para Eduarda, piscou em seu celular. Segredos não podem ser ignorados por muito tempo. Amanhã, todos os véus cairão. O jogo continuava, silencioso, irresistível e perigoso. Entre desejo, culpa e traição, Eduarda, Lívia, Rodrigo e Samuel estavam prestes a descobrir até onde seriam capazes de ir para saciar seus desejos, sabendo que cada passo poderia mudar suas vidas para sempre. A cidade parecia mais silenciosa naquela noite, como se pressentisse a intensidade que se aproximava. O apartamento de Eduarda estava mergulhado em penumbra. Apenas a luz suave da rua, entrando pelas cortinas, quebrava o silêncio absoluto. Ela sentia o corpo tenso, o coração acelerado e a mente dividida entre desejo, culpa e curiosidade. Cada mensagem, cada toque de Samuel e cada olhar de Lívia ecoavam dentro dela de forma irresistível. O telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Uma mensagem de Samuel surgia na tela. Hoje não há regras. Sinta sem medo. Amanhã será tarde demais para se conter. O efeito foi instantâneo. Eduarda sentiu uma onda de excitação percorrer seu corpo. Ela sabia que se cedesse não haveria volta. O magnetismo de Samuel era quase hipnótico. E, ao mesmo tempo, a lembrança do toque de Lívia a fazia questionar suas próprias vontades. Enquanto isso, Rodrigo estava em seu escritório, revisando documentos, mas com a mente completamente distraída. Lívia havia enviado uma mensagem discreta pedindo para encontrá-lo em um café próximo. O convite, aparentemente inocente, carregava um subtexto intenso que Rodrigo não podia ignorar. Cada passo em direção ao encontro era uma batalha entre desejo e culpa, mas o fascínio que sentia por Lívia era impossível de suprimir. No terraço da empresa, Samuel aguardava Eduarda. A noite estava fria, mas o magnetismo entre eles aquecia o ar. Ao vê-la chegar, o sorriso dele se aprofundou, carregado de promessa e provocação. Eduarda, começou Samuel aproximando-se. Você sente isso também, não sente? A tensão entre nós, o desejo que mal podemos controlar. Ela engoliu em seco, incapaz de resistir. Sim, mas é perigoso.
murmurou, tentando manter a compostura. Perigoso é sempre mais excitante, respondeu ele, inclinando-se levemente. O toque de suas mãos na dela foi breve, mas suficiente para fazer o corpo de Eduarda reagir de forma intensa. Cada centímetro da pele dela parecia sentir o toque como eletricidade, despertando um desejo que ela mal podia controlar. Enquanto isso, no café próximo, Rodrigo e Lívia também enfrentavam uma tensão quase insuportável. O toque de suas mãos sobre a mesa, o encostar acidental dos joelhos e os olhares prolongados criavam uma atmosfera carregada de sensualidade e risco. Ambos sabiam que estavam prestes a cruzar limites que não poderiam desfazer. "Rodrigo", mas sussurrou Lívia a respiração curta. "Eu sei que não deveríamos, mas é impossível negar o que sentimos. Lívia, eu..." Rodrigo começou engolindo em seco, sentindo o corpo reagir de forma involuntária. "Eu sinto algo que não posso controlar." O encontro com Samuel havia deixado Eduarda ainda mais vulnerável. Ao mesmo tempo, Lívia e Rodrigo cederam ao impulso. Um toque se transformando em outro, beijos discretos e mãos explorando espaços que antes eram proibidos. Cada gesto carregava a intensidade de anos de desejos reprimidos, misturados com a adrenalina da traição e do risco de serem descobertos. De volta ao terraço, Samuel e Eduarda não conseguiam mais esconder a tensão. O toque evoluiu para a proximidade. Proximidade em beijos quase imperceptíveis e mãos deslizando de forma controlada, mas intensa. Cada gesto de Samuel despertava algo primitivo em Eduarda, algo que ela não podia mais ignorar. Enquanto isso, Rodrigo e Lívia, esquecendo o mundo ao redor, exploravam a atração que se tornara impossível de negar. A culpa se misturava ao prazer, criando um turbilhão de emoções que ambos tentavam racionalizar, mas era inútil. Cada toque, cada olhar, cada suspiro era um passo a mais no caminho da traição. Ao final da noite, os quatro retornaram para seus respectivos apartamentos, exaustos e excitados. A tensão, a culpa e o desejo se misturavam em cada pensamento. Eduarda sabia que havia cruzado limites irreversíveis com Samuel. Rodrigo e Lívia, com seus encontros secretos, haviam descoberto uma paixão perigosa, intensa e impossível de conter. No silêncio da madrugada, Eduarda recebeu outra mensagem de Samuel. Hoje, os limites foram quebrados. Amanhã, todos os segredos serão expostos. Prepare-se para sentir até onde a paixão pode ir. Rodrigo, sozinho, revivia cada gesto e cada toque de Lívia. A culpa misturada à excitação o deixava confuso e desesperado. Lívia, em seu apartamento, sentia a mesma mistura, sabendo que havia cedido ao proibido, mas incapaz de se arrepender. E assim, o quadrângulo amoroso se consolidava. Desejo, traição e sedução entrelaçados em uma teia complexa, onde cada passo em falso poderia transformar o prazer em desastre. Cada segredo guardado, cada toque, cada olhar, carregava a promessa de que nada seria como antes. O jogo de paixão e traição estava apenas começando, silencioso, intenso e irresistível. Entre toque, olhares e desejos proibidos, Eduarda, Lívia, Rodrigo e Samuel descobriam que o poder da sedução é capaz de transformar vidas, destruir barreiras e revelar verdades que ninguém ousaria enfrentar. E naquela noite, enquanto a cidade dormia, o primeiro capítulo real da traição e da entrega total ao desejo havia sido escrito. Nada poderia apagar o que sentiam, e todos sabiam, mesmo que em silêncio, que o próximo passo seria ainda mais perigoso, irresistível e incendiário. O sol da manhã iluminava a cidade, mas não conseguia dissipar a tensão que ainda pairava sobre Eduarda. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de emoções. Desejo proibido, traições explícitas, encontros secretos e segredos que ameaçavam explodir a qualquer instante. Cada passo parecia levá-la a um precipício, mas algo dentro dela ansiava por redenção, por clareza e, acima de tudo,
por amor verdadeiro. Ela respirou fundo, olhando para o reflexo no espelho. Samuel havia despertado nela sentimentos intensos e proibidos, mas também havia revelado fragilidades que ela preferia ignorar. Lívia, por sua vez, havia se tornado alguém impossível de não sentir, um reflexo de emoções que Eduarda não sabia nomear. Rodrigo, seu marido, continuava uma presença constante, mas agora carregava um peso: ciúme, desejo e culpa misturados em cada gesto. No escritório, a tensão estava prestes a chegar ao ponto máximo. Samuel convocou uma reunião urgente e todos os 4 estavam presentes. O ar parecia carregado de eletricidade. Cada olhar trocado transmitia mais do que palavras poderiam expressar. "Precisamos esclarecer tudo", começou Samuel, sua voz firme e ao mesmo tempo sedutora. "Nada pode ficar nas sombras. Cada desejo, cada segredo. Ou tudo deve ser revelado agora." Eduarda engoliu em seco. Ela sabia que o momento havia chegado. Os segredos que vinham sendo escondidos só poderiam ser enfrentados de frente. Começou ela, hesitando. "Preciso confessar algo. Lívia e eu. Aconteceu algo entre nós." O silêncio se instalou e todos sentiram um impacto. Rodrigo engoliu em seco, os olhos fixos em Lívia, que baixou a cabeça, corando. Samuel, por sua vez, manteve a calma, mas seu sorriso enigmático indicava que estava preparado para o desfecho. Eu também", disse Rodrigo finalmente. "Houve um momento com Lívia. Foi um erro, mas eu não posso negar o que senti. A revelação trouxe uma onda de emoções conflitantes, raiva, dor, mas também alívio. Os 4 sabiam que, a partir daquele instante, nada poderia ser ignorado. Cada um precisava lidar com seus sentimentos, com suas escolhas e com o que realmente desejava. Samuel aproximou-se de Eduarda, seu olhar intenso transmitindo compreensão e desejo ao mesmo tempo. "Nada disso precisa destruir vocês", disse ele. "Mas é necessário entender o que realmente querem." Eduarda respirou fundo e decidiu ser honesta consigo mesma. "Eu quero sentir, quero explorar, mas também quero amor, verdade e respeito. Não posso continuar vivendo apenas no desejo e na culpa." Lívia ergueu o olhar, lágrimas nos olhos, mas um sorriso tímido surgia. "Eu também não quero apenas o proibido. Quero honestidade, quero carinho e quero saber que posso ser eu mesma sem enganos." Rodrigo, ainda confuso, percebeu que o que sentia por Lívia não era apenas desejo, mas uma atração emocional que precisava ser confrontada. "Eu percebi que meus sentimentos são complexos, mas quero tentar entender o que realmente importa para mim." Samuel, mestre da sedução, mas também da reflexão, sorriu. "Às vezes, precisamos atravessar o fogo para descobrir o que realmente queremos. O que aconteceu foi intenso, mas agora é hora de escolher: paixão cega ou amor consciente." A tensão sexual que permeava o ambiente não desapareceu completamente, mas transformou-se em algo mais controlado, mais profundo. Eduarda e Lívia, Rodrigo e Samuel aprenderam que o desejo sozinho não é suficiente para sustentar relacionamentos. É necessário respeito, confiança e honestidade. Naquele momento, Eduarda sentiu que poderia finalmente respirar. A culpa e o medo começaram a ceder espaço para uma sensação inédita: liberdade emocional. Ela sabia que o caminho à frente exigiria escolhas difíceis, mas também sabia que não queria mais viver nas sombras do desejo proibido. À noite, os 4 se encontraram novamente, desta vez em um ambiente neutro e acolhedor, longe da tensão do trabalho e das manipulações de Samuel. As conversas foram francas, emocionais e, acima de tudo, reveladoras. Cada um contou seus medos, desejos e expectativas. O diálogo trouxe alívio, compreensão e a sensação de que, apesar das traições, ainda havia espaço para redenção e amor verdadeiro. Eduarda segurou a mão de Rodrigo, sentindo o calor e a segurança que ele transmitia. Podemos recomeçar", disse ela com a voz firme, mas suave, com honestidade e respeito.
Rodrigo apertou a mão dela, concordando silenciosamente. Sim, podemos. Mas precisamos ser sinceros sobre tudo, sempre. Lívia, ao lado, sorriu para Eduarda, um sorriso cheio de ternura e cumplicidade. Podemos redefinir nossos limites e desejos, disse ela. Sem segredos, sem medo, apenas verdade. Samuel, observando os quatro, sentiu uma mistura de satisfação e serenidade. O jogo de sedução e manipulação havia chegado ao fim, mas não sem deixar marcas profundas. Ele sabia que agora todos estavam prontos para enfrentar suas emoções de forma consciente, transformando o desejo em aprendizado e paixão em conexão real. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Eduarda, Rodrigo, Lívia e Samuel compreenderam que o amor verdadeiro e a redenção não estão livres de erros ou desejos proibidos, mas surgem quando há coragem para enfrentar a verdade, assumir sentimentos e buscar o equilíbrio entre paixão e consciência. O quadrângulo que parecia prestes a se destruir encontrou, finalmente, um caminho de reconciliação, desejo controlado e amor consciente. A tensão não desapareceu, mas transformou-se em respeito mútuo e compreensão, permitindo que cada um explorasse seus sentimentos sem medo, culpa ou enganos. E assim, entre paixão e redenção, cada um descobriu que os limites do coração só existem para serem compreendidos e respeitados, e que o verdadeiro amor pode surgir mesmo depois de trações, segredos e desejos intensos, desde que haja coragem, sinceridade e entrega genuína. O jogo havia terminado, mas a intensidade das emoções permanecia, agora transformada em um amor mais consciente, maduro e, acima de tudo, verdadeiro.